Olá, aluno do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 270 do Código Civil. Nós já estudamos que na solidariedade ativa existem vários credores e cada credor tem direito a exigir a prestação por inteiro. Então, por exemplo, se João e Pedro são credores solidários de Francisco na quantia de R$40 mil, tanto João quanto Pedro podem exigir os R$40 mil de Francisco, pois eles são credores solidários e cada um dos credores solidários tem direito a receber a prestação por inteiro. E se acontecer de somente um dos credores solidários receber a prestação por inteiro, esse credor solidário que recebeu deverá prestar contas com os demais credores solidários que nada receberam. Agora, a nossa pergunta de hoje é: o que acontecerá se um dos credores solidários morrer? Os herdeiros do credor que morreu também terão direito a exigir a prestação por inteiro? Por exemplo, naquele exemplo que nós demos, os herdeiros de João terão direito de exigir a totalidade dos R$40 mil? A resposta para essa pergunta está no artigo 270 do Código Civil, que diz: se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um desses só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Como podemos verificar, o artigo 270 diz que caso um dos credores solidários venha a falecer, haverá uma refração do crédito e os herdeiros do credor solidário não terão direito a exigir a prestação por inteiro. Eles somente poderão exigir a parte que caberia ao credor solidário, limitada ao seu quinhão, ou seja, somente poderão exigir a parte que cabe na herança em relação àquela prestação. Então vamos ver um exemplo para entendermos melhor e vamos usar o exemplo que nós vimos no início da aula. João e Pedro são credores solidários de Francisco na quantia de R$40 mil. João faleceu e deixou 2 filhos que são seus herdeiros. O artigo 270 do Código Civil diz que os 2 filhos de João não poderão exigir a prestação por inteiro, ou seja, não poderão exigir os R$40 mil. O que cada filho de João poderá exigir separadamente é a sua parte que cabe na herança. Nesse caso, haverá o quê? Uma refração do crédito. Vamos pegar o crédito de R$40 mil, separar a parte que caberia a João no crédito, que seria os R$20 mil, e dividir os R$20 mil entre os 2 filhos de João. Assim, cada filho de João poderá exigir a sua parte na herança, ou seja, cada filho de João poderá exigir apenas os R$10 mil de Francisco, que é o devedor. Então, a essa divisão do crédito, nós chamamos de refração do crédito, ou seja, vamos separar a parte no crédito que caberia ao credor solidário que faleceu e verificar a cota de cada herdeiro relativa àquela prestação. Mas é sempre assim ou existem exceções? Sim, existem 3 exceções em que não ocorre a refração do crédito e o herdeiro do credor solidário poderá exigir a prestação por inteiro, como se fosse o próprio credor. São elas: primeiro, quando houver apenas um herdeiro do credor solidário; segundo, quando todos os herdeiros do credor solidário se unirem para exigir a prestação; e terceiro, quando o objeto da prestação for indivisível. Nesses 3 casos, não ocorre a refração do crédito e o herdeiro ou herdeiros poderão exigir a prestação por inteiro, como se o credor fosse vivo. Então vamos ver um exemplo de cada exceção, começando pela primeira exceção, que é quando o credor tiver apenas um herdeiro. João e Pedro são credores solidários de Francisco na quantia de R$40 mil. João morreu e seu filho Walter é seu único herdeiro. Como Walter é o único herdeiro de João, não haverá refração do crédito, pois Walter substitui João no direito de exigir a prestação por inteiro.
Assim, Walter poderá exigir a prestação por inteiro de Francisco, ou seja, Walter poderá exigir os 40 mil reais do devedor Francisco. Agora vamos ver um exemplo da segunda exceção, quando todos os herdeiros se unem para exigir a prestação. João e Pedro são credores solidários de Francisco na quantia de 40 mil reais, como já vimos. João morreu e deixou 2 filhos herdeiros, Walter e Hilde. Walter e Hilde se uniram para cobrar a dívida de Francisco. Nesse caso, também não haverá refração do crédito, pois Walter e Hilde estão substituindo o pai, João, no direito de exigir a prestação por inteiro. Assim, Walter e Hilde poderão exigir a prestação por inteiro de Francisco, ou seja, Walter e Hilde poderão exigir os 40 mil reais de Francisco. Nos 2 exemplos que acabamos de ver, se o herdeiro ou herdeiros receberem a totalidade da prestação, deverão prestar contas com os demais credores solidários que não receberam. Agora vamos ver um exemplo da terceira exceção, que é quando a obrigação é indivisível. A terceira exceção também não ocorre a refração do crédito. E acontece quando a obrigação é indivisível, conforme consta do final do artigo 270, que diz, salvo se a obrigação for indivisível. Então, João e Pedro são credores solidários de Francisco na entrega de um quadro famoso. Entregar, dar um quadro é uma obrigação indivisível. Sendo assim, não será possível haver a refração do crédito, pois a obrigação necessariamente terá que ser exigida por inteiro, tendo em vista que não tem como um herdeiro exigir a sua cota no quadro, já que o quadro é um bem indivisível. Então, João morreu e deixou 2 herdeiros. Como a entrega do quadro é indivisível, cada herdeiro de João terá direito a exigir a prestação por inteiro, ou seja, terá direito a exigir o quadro por inteiro. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O artigo 270 do Código Civil prevê a refração do crédito nos seguintes termos. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário. A refração do crédito não ocorre em 3 situações. Primeira, se houver apenas um herdeiro do credor solidário. Segunda, se todos os herdeiros do credor solidário se unirem para cobrar a prestação. E terceira, se a obrigação for indivisível. Nesses 3 casos, não haverá refração do crédito e a prestação poderá ser exigida por inteiro, pelo herdeiro ou pelos herdeiros. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal Direito em Tela e adquira nossos mini cursos com certificado no site Direito em Tela.